Uma boa tarde a todos e a todas. Gente, hoje estamos dando início a uma nova série aqui no canal que se propõe a apresentar, né, e de preferência que possamos discutir as impressões, né, que grandes intelectuais, artistas, né, escritores tiveram sobre a nossa cidade do Recife, né? Essa viagem é longa, né? Há uma série de impressões positivas ou negativas, né? Que a gente gostaria de discutir aqui com vocês ao longo de todo esse processo. Vamos começar com o filósofo francês Michel Foucault. Na década de 60, meados da década de 60, sobretudo ciceroneado, né, pelo Gerard Lebrun e o Roberto Machado, que vão ser dois grandes intelectuais da academia brasileira que vão fazer a recepção do filósofo aqui no Brasil. Michel Foucault fez oficialmente 5 visitas ao Brasil, né? Começando ali pela Universidade de São Paulo, né? Onde se estabeleceu inclusive uns vínculos muito fortes, né, com a intelectualidade uspiana à época, ao ponto, né, de que posteriormente ele vai tratar isso como a sua presença na USP, né, como um departamento francês de ultramar. Há algumas controvérsias, né, sobre este assunto, alguns até fazendo a ilação de que ele poderia estar fazendo alguma ironia sobre essa questão, mas concretamente ele tem uma boa relação com os intelectuais brasileiros e era uma pessoa muito honesta intelectualmente, né? Então a gente não pode referendar essas possíveis ironias, né? Inclusive o Antônio Cândido estabelece uma relação bastante profícua com ele, ele passa a estabelecer um nível de admiração bastante interessante acerca do trabalho do Antônio Cândido. Então, é impertinente fazermos essas ilações. Ali na USP, né, ele desenvolve um curso que, infelizmente, pelo recrudescimento do regime militar, é interrompido. Né? Década de 60, 65, AI-5, né? E aí ele interrompe o curso, né, coincidentemente com a morte do jornalista Vladimir Zorg, né? Inclusive ele vai, numa carta, afirmar que se recusaria da aula no país onde jornalistas, né, são torturados e mortos. Vai à missa em homenagem a Vladimir e há também ali toda um ambiente de hostilidades, né, de hostilidades. Depois ele volta a ministrar palestras na PUC, vai até o Pará, né, a Bahia, Salvador, né, e finalmente ele vem ao Recife, e já em 76 ele volta ao Recife. Há quem diga que ele propositadamente provocava, né? Há quem diga que, como um intelectual engajado, Michel Foucault provocava, né, o regime militar à época, né, quase que pedindo, talvez, um pedido de expulsão do país. Mas são controvérsias à parte, a gente não vai entrar aqui nessa discussão. O fato é que ele vem aqui para o Recife em 76. Há até uma situação um pouco engraçada acerca dessa questão, que Roberto Machado liga aqui para uma professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, perguntando a ela como é que estava as praias do Recife à época, né? E ela, me parece que se ofende, né? E taxativamente diz, olha, eu sou professora da universidade e eu dou aula. Na verdade, que Roberto Machado conhecia bem Foucault, né, e sabia da sua vida de bom vivant. Né? Michel Foucault aproveitava bem a vida. Na época em que ele esteve, por exemplo, dando aula na Suécia, segundo comenta-se, ele
não dispensava um Camaro, né, e aí em altas velocidades. Ele gostava de viver bem a vida, né? Era uma pessoa que, apesar da disciplina intelectual, apesar da extrema disciplina intelectual, diga-se, né, porque examinava materiais muito estéreis, né, fontes primárias, inclusive, ou sobretudo fontes primárias, né, para subsidiar as suas teses acadêmicas. Bom, gente, ele transposto esse primeiro entreveiro, né? Ele chega aqui ao Recife, fica hospedado ali no Pina, no Hotel do Sol. Esse hotel não existe mais. Infelizmente escolheram para ele aquele local ali, não sei bem por qual motivo, né? Porque ele não teve tempo de conhecer as entranhas do Recife, né, os arredores do Recife, não teve condição de arruar pelo Recife, talvez como gostaria, então não deu para conhecer o Recife como gostaria, talvez, né? Ele, inclusive, vai dizer que, vai usar uma expressão posterior, que faria carícias aos ouvidos, né, do sociólogo Gilberto Freire. Ele vai dizer que o Brasil, na verdade, está aqui no Nordeste, né, pela experiência que ele teve em Salvador e aqui no Recife. Mas, enfim, posteriormente a sua hospedagem ali, comenta-se que no dia seguinte, né, ele faria várias considerações acerca do ambiente ali na Praia do Pina, né, fazendo referência aos vendedores ambulantes, fazendo referências às moças, né, de bundas ao sol, né, e os rapazes de shorts curtos, né, e pernas torneadas. Bom, mas são ilações. O fato concreto é que a passagem dele aqui para o Recife foi uma coisa meio complicada. Tenho a impressão de que ele veio para o Recife exatamente por achar que no Recife ele não seria tão reprimido, né, pelo regime militar, mas foi um ledo engano, né, porque aqui funciona, né, o quarto exército. Então a ação dos militares aqui é bastante efetiva, né? Há inclusive uma recusa sistemática a participar de um jantar ou de um almoço que teria sido oferecido para ele, né? Quer dizer, gradativamente as pessoas, para não terem problema com o regime militar, recusam sistematicamente a presença a esse almoço. Ele ainda tem aí, eu acredito que uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco, onde se aborrece com a insistência de associá-lo a Marx, né? Não sei se foi nessa ocasião que ele disse: eu não conheço esse sujeito, né? Não conheço esse sujeito. Mas muito honesto intelectualmente, né? Quando essa discussão foi levantada na USP, ele disse: eu não vou debater com quem não pode se defender, né? Uma referência clara aos marxistas que naquela época não tinham tribuna para se colocarem em relação a essa questão. Mas é uma outra questão, né? Eu acho que o embate ali é sobretudo na questão do poder, né? É muito interessante, né, que o poder vem antes do Estado e os marxistas associam muito a questão do poder ao aparelho de Estado. De forma sumária, né? A gente poderia entrar aqui num grande embate, numa grande discussão sobre isso, mas não é o momento. O fato é que ele vem aqui para o Recife, vai ali, eu acho que se ciceroneado por alguns professores, sobretudo a professora Silke Weber. Silke Weber já tinha conhecido Michel Foucault, tinha uma ótima impressão de Michel Foucault, e se solidariza com aquela situação aqui meio que abandonado, né, aqui na província, e toma a frente, né, de dar a ele uma condição de receptividade mais digna ao ponto do que ele merecia, ao nível do que ele merecia. Então ele ainda conhece alguns arredores aqui do Recife, vai até a cidade de Igaraçu, conhece a igreja de Santos Cosmes e Damião, né? Conhece ali o sítio histórico, né? O convento, vai a Itamaracá, conhece ali o engenho. O professor que o guiou nesse tour, né, disse que ele não se interessou muito pelas explicações sobre o engenho. Mas de volta ao Recife, né, passando ainda pelo Alto da Sé, não sei se comeu, provou das grandes guloseimas ali, né, basicamente as tapiocas
daquelas tapioqueiras do Alto da Sé, mas teria sido visto ali, né? Teria transitado naquela feirazinha de artesanatos, né? Ali do Alto da Sé, e vem aqui realmente ao Recife, num ponto fulcral, que é a Casa da Cultura, que já foi um grande presídio no passado, com arquitetura muito inspirada, né, na arquitetura dos presídios franceses, e ali sim ele efetivamente tem um grande interesse, segundo a Silke Weber, né, fez várias perguntas, né, sobretudo em razão, né, de seus estudos sobre o sistema prisional, sobre as questões da punição, enfim, né. Então, esse talvez tenha sido o grande momento, né, o momento mais efetivo da visita do filósofo francês ao Recife. É difícil dizer o que ele pensou sobre o Recife, né? Mas há uma referência que eu acho interessante. Ele dizia que o recifense o teria deixado numa gaiola de ouro, né? Não entendi até hoje por que ele faz essa referência à relação à sua hospedagem ali no bairro do Pina. Não entendi muito bem o porquê. Mas, gente, é isso, né? Essa viagem é longa, a gente vai tratar aqui de diversas personalidades, né? Nós temos aqui o Jorge Amado, que escreveu um dos grandes romances seus, inspirado aqui na província. O Rubem Braga, né? Que teve aí uma presença política, a sua melhor presença política, a sua maior atuação política foi aqui no Recife, foi aqui na província, onde ele dirigiu um jornal comunista, onde ele trabalhou no Diário de Pernambuco, mas a gente volta a tratar desse assunto numa outra oportunidade. Foi um prazer enorme estar com vocês, espero que vocês compartilhem esses vídeos, se inscrevam no canal, deixem seus likes e a gente continua nesse debate pelos próximos períodos aí. Um grande abraço, foi um ótimo momento essa retomada aqui com vocês.